Então, a gente vai abrir o sistema na segunda-feira, possivelmente depois do horário do almoço, né, para que vocês possam fazer a atualização dessas informações. E aí eu chamo muita atenção para esse momento. Gente, precisa atualizar tudo novamente? Não precisa atualizar tudo novamente. Nós vamos replicar tudo o que vocês informaram agora em setembro para o mês de outubro. Então, o profissional que estava lá em setembro, as informações que foram registradas em setembro, nós copiaremos para o mês de outubro. E aí, o que é que você precisa fazer enquanto gestor municipal, estadual, aí, o prestador de serviço? Dácio, esse profissional não trabalha mais comigo, você precisa excluir. Dácio, esse profissional precisa ajustar aqui o horário, porque a quantidade de horas que ele trabalhou. Aí você vai e faz o ajuste. Apenas nos profissionais que forem necessários algum tipo de alteração. Qual é o prazo que a gente tem para isso, gente? Do dia 9 até o dia 20. Já que a gente tem a portaria 1135 que está estabelecendo um outro prazo, o Ministério já está trabalhando na publicação de uma nova portaria, colocando esses prazos agora para o mês de outubro e também fazendo alguns ajustes, especialmente sobre o que vem por aí, mês de novembro, mês de dezembro, a 13ª parcela, como é que isso vai acontecer. Então a CEGET está muito empenhada, junto aqui com o grupo do Ministério, para corrigir algumas questões, uma vez que a gente já fez 2 pagamentos e a gente já pôde receber feedback de muitos estados e municípios de alguns ajustes que são necessários, tá? O que é super importante dizer aqui, gente? Dácio, CNEs de gestão dupla, quem deve informar no InvestiSUS? A fonte pagadora daquele profissional. Se ele recebe pelo município, quem informa é o município. Se ele recebe pelo estado, quem informa é o estado. E aí, de acordo com o que está sendo colocado, como foi dito aqui pelo Patrick mais cedo, houve uma resolução de algumas CIBs de alguns estados que entenderam que os CNEs de gestão dupla deveriam ser recebidos pelos municípios, né? Eu lembro agora de Minas Gerais, da Bahia, da Paraíba, do Piauí, todos esses estados receberam pelo município. É importante que a gente perceba isso, e aí na consulta lá, no filtro, tem lá gestão e cadastrado por quem. Isso ajuda demais a entender onde é que esse profissional está colocando. Como o Patrick também demonstrou, quando você exporta a planilha no Excel, lá ele diz quem foi o fundo que cadastrou, se foi o fundo municipal ou o fundo estadual. Então essas informações são importantes. Então, próximos passos, gente. O sistema vai estar aberto segunda-feira, do dia 9 ao dia 20. Não é necessário atualizar novamente todos os profissionais. Nós estamos replicando o que vocês mandaram agora em setembro para o mês de outubro. O que precisa ser alterado? Precisa ser alterado apenas aquilo que for necessário. Então, peguei lá o João, ele não trabalha mais comigo, preciso excluir. Eu peguei lá o José, que ele teve uma alteração na carga horária, eu preciso ajustar. Dácio, o meu contador mudou lá e colocou a informação do salário base, o mesmo das vantagens fixas e variáveis. É a oportunidade de corrigir isso. E aí a gente vai falar isso referente ao mês de outubro. Outra novidade que a gente precisa ter aí. Nós vamos disponibilizar um botão chamado revisão. Para que esse botão serve, gente? Para esses casos que foram encontrados, já que a gente trabalhou de maio a agosto, e aí o que aconteceu? Em setembro, o gestor lá, quando foi registrar, o que ele fez? Ele foi lá e retroagiu uma informação até maio que era só de setembro. Então a gente vai abrir a possibilidade de você apresentar lá uma justificativa, identificar qual foi o erro que você encontrou, para que isso possa ser tratado pontualmente pelo Ministério. Essa é uma segunda questão que a gente está trazendo aí dos próximos passos. Terceira novidade que a gente precisa mostrar para vocês. O Patrick demonstrou lá aquelas observações. Então o que a gente está fazendo agora, gente? Essas observações elas estão sendo atualizadas semanalmente. Possivelmente uma pendência que existia na semana passada, se ela foi corrigida, ela já vai aparecer lá como corrigida. A gente está falando de COFEM, a gente está falando de CPF, a gente está falando de carga horária que pode ter sido colocada de forma equivocada. O que nós percebemos? Que muitas das vezes o mesmo profissional foi cadastrado pelo município, pelo prestador de serviço e pelo Estado. E aí, nesse caso, tem que fazer um ajuste na quantidade de horas, uma vez que a gente colocou. Esse ajuste a gente vai também tratar de forma pontual. Esses controles que foram pensados foram para exatamente tirar essas distorções do entendimento. Agora, claro, se eu tenho um profissional que trabalha na minha rede por 89 horas, não tem problema, mas ele vai ter que justificar, explicar. Quem é que tem que fazer isso? O gestor. Ele que tem responsabilidade sobre acompanhamento e da carga horária que ele está trabalhando, né? Então, a gente vai possibilitar que essas diferenças que foram colocadas como observação sejam apresentadas justificativas. Outro caso, por exemplo, não existe impedimento, né, no caso de ter um profissional que trabalhe com 76 anos. Eu, inclusive, estive na Bahia recentemente e encontrei um profissional desse. Vamos ajustar para que isso seja feito. De qualquer forma, é importante que a gente precisa deixar muito claro que nós estamos saindo agora de 1.300.000 profissionais, onde existe uma regra geral e a gente está conseguindo chegar nesses profissionais, e vamos agora trabalhar no cumprimento da lei de casos muito específicos.